Sejam bem-vindos ao podcast Diário de um Investigador. Em cada episódio iremos conversar com um investigador ou investigadora do Dinâmia 7 ISCTE sobre o seu trabalho de investigação, descobrindo o que o inspira, o que o inquieta e perguntando de que forma as suas descobertas se traduzem no dia-a-dia de todos nós. Este é o 11º episódio do nosso podcast e hoje vamos conversar com o Ricardo Paes Mamed, economista, professor e investigador integrado no Dinâmia 7 ISCTE. No passado, foi também coordenador do Núcleo de Estudos e Avaliação do Observatório do CREN, diretor de Serviços de Análise Económica e Previsão do Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e da Inovação e presidente da direção do Instituto para as Políticas Públicas e Sociais do ISCTE. Desde 2022 é diretor da Escola Superior de Tecnologias Digitais Aplicadas, ISCTE Sintra. É ainda comentador no programa de televisão Tudo a Economia da RTP3. Enquanto investigador, os temas que mais tem trabalhado centram-se na mudança estrutural e desenvolvimento económico, dinâmicas sectoriais e inovação e políticas públicas. Nesta conversa vamos descobrir de onde vem o interesse por estas áreas, perceber como concilia os vários papéis que desempenha atualmente e compreender de que forma a sua investigação pode ter impactos na vida de todos nós. Olá Ricardo, muito bem-vindo ao nosso podcast e obrigada por aceitar estar aqui à conversa connosco. Obrigado eu pelo convite. Eu proponho que comecemos exatamente também por onde tudo começou, ou seja, perceber um pouco como é que tem início o teu percurso, de onde é que vem o interesse pela economia política, como é que aconteceu? Não, é que não é muito fácil, há sempre algo de artificial nesta tentativa de reconstrução do nosso passado. Nessa minha reconstrução, não sei se é algo que eu gosto de acreditar que funcionou assim ou não, mas acho que há dois aspectos que começam bastante cedo. Um foi o facto de eu ter crescido num período em que as memórias do 25 de Abril ainda estavam muito presentes. Eu nasci em 74 e, portanto, enquanto criança ainda vivi os resquícios dos conflitos ideológicos que existiram durante o período revolucionário. Em casa dos meus avós maternos, os natais nunca corriam bem, havia sempre discussões entre quem era de esquerda e quem era de direita e, portanto, havia sempre muitos gritos no final sobre discussões políticas, e em que as questões económicas estavam sempre muito presentes. Porquê? Porque no período que eu tenho maior memória, Portugal estava a passar pela fase da crise económica do início dos anos 80. Em 83 houve uma intervenção do FMI em Portugal, e que foi muito violenta comparado com, por exemplo, aquilo que tivemos com a Troika há pouco mais de uma década. Foi bastante mais violento, porque foi um período em que o país ainda era muito pobre, em que havia pobreza, em que havia fome, e onde houve cortes muito radicais de rendimentos e, portanto, as pessoas sentiram muito na pele uma perda acentuada de poder de compra, aumento de desemprego, enormíssima conflitualidade social, nada que tenha a ver com aquilo que temos no momento atual. E, portanto, eu remeto muito para esse período o meu interesse para perceber, como criança, queria perceber afinal quem é que tinha razão, se era o tio fascista, se era o lado esquerdista da família. Portanto, uma necessidade muito grande de compreender os argumentos de um lado e do outro, mas ao mesmo tempo uma necessidade muito grande de compreender de onde é que vêm as crises, porque é que há pessoas mais ricas do que as outras, porque é que há países que são mais ricos do que outros. Portanto, essas questões surgiram desde muito cedo, ainda na infância tardia, 10, 11 anos. Por isso a escolha não foi difícil? Não, quando tive de escolher a área de ensino secundário para um dia, fiz uns testes psicotécnicos, e as pessoas que me estavam a analisar diziam: porque é que vieste aqui? Tu já sabes o que é que queres. Foi simples. E depois o percurso como investigador, porque atualmente és professor, és investigador. Tens ideia da primeira memória enquanto investigador? Eu, desde uma fase relativamente precoce do percurso da licenciatura, percebi que tinha uma vontade muito grande de aprofundar assuntos, de estudar mais, de me envolver no trabalho de pesquisa.
portanto, ainda antes de terminar a licenciatura, fiz o meu curso no ISEG, fui convidado por um professor que trabalhava na área da política social, o professor José Pereirinha, que eu tive uma cadeira com ele. Na altura havia a luta das propinas e eu aproveitei para, no âmbito de uma cadeira de Economia e Política Social, fazer um trabalho sobre o tema que estava ali em discussão. A coisa correu razoavelmente bem. Ele convidou-me para trabalhar num projeto de investigação e, portanto, desde aí com 22 anos, no fundo, comecei a trabalhar em investigação, e desde aí eu não me desliguei. Foi claríssimo a partir dessa altura que era isso que eu queria fazer. E hoje quais são os temas ou as temáticas que mais te inquietam e motivam, quer enquanto investigador, quer enquanto cidadão também, não é? Bom, como cidadão acabo por olhar para demasiados temas que seria incapaz de investigar, não é? De facto, a investigação, para ter o mínimo de consequência, tem de ter algum nível de especialização, embora seja sempre um risco muito grande. A certa altura estamos a estudar a unha da pata esquerda da rã vermelha que vive na encosta sul de uma montanha longínqua que interessa a 3 pessoas e, portanto, pode ser importante, mas de facto às vezes o nível de especialização é quase absurdo. Em qualquer caso, eu tive sempre um interesse, a partir do momento que comecei a estudar mais a fundo economia, comecei a ter um interesse muito grande sobre o processo de transformação económica, como é que as economias se transformam, os processos de mudança estrutural, a emergência de novos setores, o desenvolvimento tecnológico, a relação entre isso e a mudança das economias, e também através disso a mudança das sociedades. Portanto, estes processos de transformação social, económica, tecnológica sempre foram um tema muito grande. Eu fui fazer mestrado em Economia da Inovação porque era a área de estudos que estava mais relacionada com estes processos de transformação, e, portanto, tudo que tem a ver com estes aspectos da inovação, da transformação, da mudança estrutural, desde cedo no meu percurso de investigação estiveram bastante presentes. Depois, a crise internacional de 2008 acabou por me levar a aprofundar muito temas que até aí eu tinha tomado pouca atenção. Passei a tomar muita atenção às questões das grandes crises financeiras, dos processos macroeconómicos, dos desequilíbrios externos, que é um aspecto fundamental, economias que acumulam dívidas externas enquanto outros acumulam capacidade financeira e no fundo de financiar os outros países que estão em dívida, e o impacto destes desequilíbrios. Quase inevitavelmente o que acabou por acontecer foi eu começar a juntar os meus interesses passados com os meus interesses na altura, ou seja, rapidamente comecei a querer olhar para o contributo dos fatores estruturais das economias para a acumulação de dívida externa, e nos últimos 15 anos tem sido muito isso que me tem ocupado, é perceber o contributo das estruturas produtivas para crises como aquela que a zona euro passou, como é que o padrão de transformação estrutural das economias do sul da Europa acabou por ser um fator decisivo para a crise da zona euro que houve, e também perceber que tipo de medidas de política é que podem ser implementadas de modo a menorizar estes problemas estruturais que são, na minha perspectiva, um dos fatores decisivos para aquilo que aconteceu na crise. Portanto, vocês lembram-se com certeza que durante a crise da zona euro o discurso era todo a dívida pública, o papel do Estado, o despesismo, a falta de reformas estruturais, etc. Para mim era e é bastante claro que por detrás disto há essencialmente estruturas produtivas muito diferentes, e portanto nós nunca conseguiremos prevenir futuras crises
no quadro europeu enquanto não lidarmos com este problema das enormes diferenças nas estruturas produtivas. Portanto, isto faz um bocadinho a ligação entre os meus interesses passados pela inovação, pela mudança estrutural e os meus interesses que foram muito, no fundo, realçados, promovidos pela crise a que passámos há pouco mais de uma década, que me obrigaram, enquanto cidadão, também a estar muito mais presente no espaço público. Sim. E, de forma pragmática, como é que tens abordado estes temas? Porque um dos objetivos deste podcast também é tentar desconstruir e mostrar aquele que pode ser o dia-a-dia de um investigador e o trabalho de um investigador. Metodologicamente, e como é que tens abordado, com que ferramentas tens trabalhado estas questões? Olha, diria que há assim duas grandes áreas de trabalho de pesquisa que eu tenho vindo a realizar ao longo da última década e pouco. Há uma parte que tem a ver com o debate sobre as origens dos desequilíbrios externos na zona euro, que é um trabalho que é simultaneamente teórico e empírico, isto é, procurar perceber como é que dinâmicas de natureza estrutural podem afetar os desequilíbrios externos e, através disso, estar relacionado com crises financeiras. Isto, para se dar um contributo para isto e de alguma forma participar neste debate, que é um debate que é simultaneamente académico e também um debate público, é preciso cruzar argumentos, trabalho de natureza teórica, perceber diferentes modelos explicativos para os processos, com análise empírica, com análise detalhada de dados de diferente natureza, comparar dados, avançar hipóteses, tentar perceber se os dados corroboram ou não corroboram essas hipóteses. Portanto, é um trabalho, de alguma forma, um trabalho próximo de trabalho de detetive, não é? Não é vir com artilharia pesada dos modelos estatísticos e tentar fazer testes de hipótese, é mais lançar pistas e ver se os dados corroboram essas pistas ou não. Portanto, há uma parte do meu trabalho de pesquisa e de publicação que tem muito a ver com isso, refletir sobre diferentes explicações teóricas para as crises e tentar testá-las com base em diferentes dados. Depois há uma outra dimensão que tem um lado mais normativo, está mais ligado às políticas, aquilo que podemos chamar política industrial, isto é, tentar perceber que medidas de política pública é que podem ser postas no terreno num quadro de constrangimentos muito grandes, pelo facto de participarmos na União Europeia, de não dominarmos uma série de instrumentos de política macroeconómica. O que é que nos resta de instrumentos que possam fazer alguma diferença? Quais são os mecanismos através dos quais essas políticas podem fazer a diferença? E uma política e uma pergunta de natureza mais retrospectiva, que é perguntar até que ponto é que os instrumentos que estão disponíveis têm funcionado ou não. No fundo, fazer avaliação de políticas. Portanto, uma parte importante do meu trabalho nos últimos, digamos, talvez 7, 8 anos, tem sido fazer avaliação de políticas de forma sistemática, não é? Tentar perceber quais são os instrumentos, como é que eles funcionam, quais são os seus objetivos e se esses objetivos estão a ser alcançados ou não. No caso português? Sim, tenho-me focado muito no caso português, no que respeita às políticas públicas. Há alguma dimensão de comparação internacional, mas quando chega à parte de avaliar propriamente, eu tendo a ter o meu foco nas políticas nacionais, ainda que parte do meu trabalho seja feito em colaboração com outras entidades. Neste momento estou a participar num estudo europeu em que o caso português está a ser estudado por nós, mas há uma série de outras equipas a estudarem casos de outros países e no fundo depois há uma comparação entre aquilo que são as respostas de política pública nos vários países. E ao longo do teu trajeto, também tendo em conta aquelas temáticas que há pouco identificaste como sendo as que mais te inquietam e as que mais te motivam, a que principais resultados tens chegado? Tentando resumir, obviamente. Bom, na parte do debate sobre a crise da zona euro e sobre as suas origens,
o aspecto que me parece mais relevante do trabalho que eu tenho vindo a realizar é a noção clara da grande interligação entre os processos financeiros e os processos reais das economias. Isto é, nós quando olhamos para a evolução da economia portuguesa, tal como grande parte das economias do sul da Europa, percebemos que o processo de liberalização financeira dos anos 90 foi decisivo para a fragilização da competitividade da economia portuguesa. Eu vou tentar pôr em termos muito simples e breves, não creio que seja muito difícil, nos seus aspectos essenciais é percebermos isso. Quando há um grande afluxo de capitais, de liquidez, de dinheiro que vem de fora para o país, isso tende a criar uma dinâmica muito grande nas economias. As economias crescem muito e há uma grande euforia, que foi o que Portugal viveu na segunda metade dos anos 90. Mas esse crescimento da economia tem um padrão, do ponto de vista estrutural, peculiar. Isto é, quando há muito dinheiro a vir para a economia, os preços tendem a aumentar, os salários também tendem a aumentar em parte, e por isso é que há um sentimento de bem-estar, como se vivia no tempo da Expo 98, tempos áureos de Portugal. Mas quando os preços e os salários aumentam e os recursos da economia são todos canalizados para atividades que vivem muito do crédito, como seja o imobiliário, a construção, as obras públicas e também a compra de carros caros e coisas e bens duradouros, muitas vezes o que acontece, ou tende quase sempre a acontecer, é que outros setores da economia que não tendem a beneficiar tanto do crédito barato e que são muito dependentes do preço para competirem, tendem a ficar prejudicados. Foi o que aconteceu a grande parte da indústria, grande parte do setor exportador português nessa altura. Apesar da economia estar a crescer muito, esses setores estavam a diminuir a sua competitividade. E o resultado foi que a economia portuguesa fragilizou-se muito. De repente, houve a entrada da China na Organização Mundial de Comércio, o alargamento da União Europeia a leste. Portugal teve de enfrentar concorrentes com custos e preços muito mais baixos, depois de ter passado por um processo de liberalização financeira que aumentou muito os preços e os custos de produção. E o resultado disso foi, obviamente, que o setor exportador português ficou muito fragilizado, ao mesmo tempo que tínhamos uma economia muito endividada a crédito. E necessariamente isso significou uma economia muito fragilizada. Quando veio a crise de 2008, Portugal estava à partida muito fragilizado para enfrentar essa crise. Portanto, para responder à tua pergunta, aquilo que eu tenho como resultados mais claros, isto depois traduz-se em algumas coisas mais específicas, mas como grande mensagem do trabalho que eu fiz nessa área, é a ideia de que as economias, para crescerem de forma sustentada, têm de se preocupar muito simultaneamente com a força do seu setor produtivo e com o equilíbrio do seu setor financeiro. E que sem uma gestão cuidadosa destas duas dimensões, a evolução económica das economias vai ser sempre muito instável e vai ser sempre muito vulnerável. Noutra dimensão do trabalho sobre as políticas públicas, haveria muita coisa aqui a dizer, mas chamando só uma ou outra coisa de mais relevante, é a constatação de que nós não temos em Portugal um problema crucial de incompetência na gestão das políticas públicas. Quando vemos, eu agora estou a falar nas políticas de política industrial, política de promoção das capacidades produtivas. Sim. Em geral, as opções que têm sido tomadas têm sido corretas e têm produzido resultados. Mas isso não é suficiente para que Portugal consiga transformar-se ao ponto de ser menos vulnerável
ao contexto internacional da globalização. E isso tem a ver com duas coisas. A primeira tem a ver com a gestão dos outros fatores macroeconómicos, com a tal gestão das questões financeiras, com o cuidado que se tem no controle ou não controle de setores como o imobiliário, no funcionamento do setor financeiro, etc. Mas também tem a ver com alguma falta de persistência que existe nas políticas públicas na área da inovação e da transformação estrutural. Ou seja, como são áreas que não dão retorno político e eleitoral a curto prazo, os governos tendem a dar muito pouco peso às políticas que, vou ser exagerado, mas acho que verdadeiramente interessam. Se eu sou um ministro ou um secretário de Estado que tenho de escolher entre tomar uma medida que faz um grande fogo de artifício nos próximos meses ou uma medida que não vai produzir resultados em menos de 7 ou 8 anos, eu tendo a dar muito mais importância à primeira do que à segunda, porque eu daqui a 7 ou 8 anos não faço a mínima ideia onde é que estou. Sim. E portanto nós temos aqui um problema de ausência de uma estrutura institucional que em democracia garanta alguma continuidade nas políticas de natureza mais estrutural. Há pouco estavas a referir também que uma parte substancial do teu trabalho incide sobre as políticas públicas, a avaliação das políticas públicas. Pensando também nestes resultados que há pouco estavas a falar, como é que achas que eles podem ter uma tradução muito pragmática no nosso dia-a-dia, no cotidiano das pessoas? Como é que podem ter uma influência e melhorar o seu bem-estar, a sua qualidade de vida? Como é que podem traduzir-se? Bom, eu gosto de acreditar que as coisas que faço em economia têm por objetivo melhorar o mundo, não é? E acho que nem que seja pelo facto de nós tornarmos mais claro a razão de ser e aquilo que esperamos de uma política, que isso ajuda a que a intervenção do Estado sobre as economias e as sociedades, que é suposto existir não para nos entreter, mas para melhorar o mundo, claro, possa ser feita com maior qualidade e com maior eficácia. Portanto, isto é a resposta genérica, não é? Em termos mais concretos, eu, como parte do trabalho que tenho estado a fazer é sobre medidas de política específicas ou programas de política pública específicos. O trabalho de avaliação é suposto ser um trabalho que tenha um reflexo direto nas próximas gerações, nos próximos ciclos daquelas medidas ou daqueles programas. Não é certo que tenha sempre, não é? Muitas vezes a avaliação de políticas, no caso português, muitas vezes é feita simplesmente porque é uma exigência das regras europeias de avaliarem-se as políticas. Isso não assegura que os governos ou os responsáveis da administração pública vão efetivamente utilizar depois os resultados da avaliação para melhorar as políticas. Mas eu olho para os processos de avaliação de políticas públicas como processos mais do que como resultados. Isto é, eu acredito que é muito no processo de avaliação que se dá a aprendizagem institucional. Sim. E portanto vejo muitas vezes o meu papel enquanto académico que estuda políticas públicas em interação direta com os intervenientes das políticas públicas como uma espécie de amigo crítico, como alguém que está a fazer as perguntas difíceis e que está a obrigar esses agentes a parar e a refletir, a parar no rame-rame, porque o papel de um dirigente, de um técnico da função pública é andar a correr atrás do prejuízo, e portanto as pessoas têm muito pouco tempo para pensar na razão de ser daquilo que andam a fazer. Sim. E portanto eu olho muito para o papel da avaliação de políticas públicas como isso mesmo, como um momento que ajuda os responsáveis, quer técnicos, quer políticos, a pensar na razão de ser nas suas políticas, e gosto de acreditar que de alguma forma isso vai ajudar a que a qualidade das políticas melhore e portanto também os resultados da intervenção do Estado sejam mais relevantes para a sociedade. Sim, e já que falaste em papéis, nos diferentes papéis que assumes, académico, interlocutor também de atores políticos,
Como é que esses papéis se conjugam com o papel de professor? A parte do papel de professor é, do meu ponto de vista, é bastante simples, porque eu acho que quando tens alunos à frente a quem estás a falar sobre políticas públicas, é totalmente diferente teres ou não ter experiência prática naquilo que estás a ensinar, não é? E provavelmente os temas que ensino hoje muitos deles não são muito diferentes daqueles que eu ensinava há 20 anos ou há 24 anos, quando comecei a ensinar no ISCTE. Há muitos temas que são os mesmos, e no entanto eu sei que hoje não só o que ensino tem mais qualidade, mas acima de tudo, que é uma coisa muitas vezes não tomamos muita atenção, mas é mesmo crucial na eficácia dos processos de ensino-aprendizagem, é que as pessoas acreditam mais em ti. As pessoas ouvem-te falar e sentem, ok, este tipo sabe minimamente do que está a dizer, conhece estes processos por dentro, e ajuda muito, porque é muito útil quando estás a ensinar seres capaz de falar de coisas que dizem respeito à vida das pessoas. Sim. Não é? E portanto, tu ires para o terreno e ter experiência prática e conseguires a cada momento, estás a falar de uma abordagem teórica, mas depois vais buscar um exemplo prático e referir algo que tem a ver com a vida do dia a dia e tal. Isso ajuda muito as pessoas a relacionarem as abstrações com a vida concreta, e acho que ajuda muito a fazer isso. Portanto, eu acho que há uma ligação muito forte entre uma coisa e outra. Sim, sim. Há pouco falaste também da tua participação no espaço público e no espaço mediático, e articulando aqui também com este assumir de diferentes papéis, de professor, de investigador, do cidadão Ricardo. É fácil desligar no dia a dia este papel de investigador, que está sempre a formular perguntas ou as tais inquietações, não é? E os motos para a investigação no dia a dia e nos outros papéis do cidadão Ricardo? É fácil haver este distanciamento, ou são papéis que também se tendem, a vida de investigador também se prolonga para além de um horário mais restrito, Sim, quer dizer, eu na minha vida as coisas confundem-se um pouco. Os temas que mais motivam enquanto cidadão também são os temas que motivam mais enquanto investigador, não é? Embora haja perguntas que a certa altura surgem no campo da investigação, que têm muito a ver com os debates que se fazem na academia, que não têm sempre uma ligação direta ao debate que se faz no espaço público, e portanto as coisas têm algum espaço de autonomia. Mas quer dizer, os temas genéricos de que eu me vou interessando num lado e no outro tendem a coincidir muito, num lado e no outro, na verdade nos três lados. Isto é, eu tendo a preferir dar aulas sobre temas que investigo e sobre temas que me preocupam enquanto cidadão. Eu acho que o facto de nunca ter tido até agora, e não ter nenhuma expectativa de vir a ter militância partidária, e tendo ou não de não estar diretamente envolvido na disputa política, dá-me aqui alguma vantagem, que é, eu não sinto mesmo necessidade de estar a contorcer os meus argumentos, porque naquele momento dá mais jeito, e portanto sinto-me bastante à vontade em fazer análises que possam não estar completamente alinhadas com, no fundo, as áreas políticas com as quais eu mais simpatizo, e portanto não é uma coisa que eu tenho muitos pruridos, é uma coisa que nas pessoas que eu conheço que têm um envolvimento partidário mais intenso, ali há um conflito muito forte entre estou a chegar a conclusões no meu trabalho de pesquisa que fragilizam o discurso político que eu posso vir a ter. Eu, como não tenho nenhuma obrigação de ter discurso político, por um lado, e por outro lado, quando quero ter, não sinto nenhuma obrigação de ter um discurso político alinhado com seja o que for, sinto-me mais protegido desse
desse ponto de vista. Não estou com isto a argumentar que sou neutral ou objetivo, porque eu acho que isso simplesmente não existe, sim. Claro. Agora, na verdade, no trabalho, tu até agora tens estado a falar num trabalho académico muito centrado no ensino e na investigação, e a fazer a ligação com a intervenção no espaço público. Na verdade, no Estatuto de Carreira Docente Universitária, essas três coisas existem, não é? Há o ensino, há a investigação, há aquilo que se chama a extensão universitária, sim, que é um nome bastante horroroso para definir aquilo que nós temos estado aqui a referir como intervenção cívica, intervenção cidadã. Mas depois há uma quarta dimensão no Estatuto do Docente Universitário, e que essa é a que mais embate com todas as outras, que é a gestão académica, a gestão universitária. É suposto nós fazermos gestão universitária. E nos últimos anos, uma parte muito substancial do meu tempo enquanto académico tem sido dedicada à gestão universitária. E eu diria que essa não tem de ser incompatível com as outras, pode até ter algumas sinergias com as outras, mas na verdade é algo que se distancia bastante na prática, porque gastas a maior parte do teu tempo no dia a dia não a pensar nos problemas no mundo, como investigá-los, como resolvê-los, como intervir civicamente para que as pessoas estejam mais ou menos sensíveis aos temas, mas a tratar daqueles temas organizativos muito práticos, muito comezinhos, a fazer disputa não política com P grande, mas da política universitária que também existe, e aí as coisas são um bocadinho menos compatíveis. Um trabalho mais burocrático, digamos, de certa forma. Para quem não está também familiarizado com este termo da gestão universitária. Sim, não, quer dizer, a palavra burocrático é uma palavra difícil, porque na verdade, como sabes, a palavra burocracia surge nas ciências sociais como algo positivo, não é? Como a racionalidade nos processos administrativos. Nós hoje associamos a palavra burocrática a algo muito negativo, pesado, algo. Há partes que são rotineiras e que são a relevância nós temos dificuldade em ver no curto, médio prazo, mas quer dizer, no trabalho de gestão académica também existe ou deve existir outra dimensão, uma dimensão mais estratégica, pensar o que é que as instituições devem ser, qual é o caminho por onde se dirigem, quais são os valores fundamentais que devem respeitar, que tipo de dinâmicas interpessoais é que deves promover para que as instituições, para lá de serem relevantes para o resto da sociedade, também sejam sítios onde as pessoas gostem de viver e de trabalhar e onde se podem desenvolver do ponto de vista humano e de forma saudável. Tudo isto faz parte da gestão universitária. Portanto, eu não olho para o trabalho de gestão universitária como uma carga negativa. A única coisa que digo é conflitua com as dimensões de investigação, de docência e de intervenção pública em larga medida, porque das 4 tarefas que um docente universitário tem de desempenhar, eu diria que é aquela que tende a estar mais distante de todas as outras. Sim. E que ocupa uma percentagem de tempo substancial. Na minha vida, nos últimos 5 anos, tenho ocupado muito, porque tenho assumido funções que exigem muito do ponto de vista de tempo. Sim. Há aqui 2 perguntas que já se tornaram de certa forma habituais neste podcast. Uma, de certa forma já falámos, mas tentando aqui sistematizar, tem a ver com o momento eureka, que também comumente associamos a esta ideia da investigação e dos cientistas. Aqui, quando pensamos em momento eureka, não tem de ser necessariamente chegar a um resultado, pode ser um processo, mas ao longo do teu percurso consegues identificar momentos eureka em que tenhas ficado verdadeiramente empolgado, entusiasmado com um resultado, com um processo, com algo que tenha acontecido? Eu acho que no momento em que há cerca de uma década, talvez ligeiramente mais, se tornou para mim clara a relação entre as diferenças de estruturas produtivas e o padrão o padrão geográfico da crise do euro, isso foi um momento muito marcante para mim.
Foi um momento muito marcante para mim por 2 motivos. O primeiro foi porque rompia claramente com aquilo que era a narrativa dominante sobre a crise da zona euro, que era toda baseada no despesismo orçamental versus a virtude, a austeridade, do ponto de vista da gestão das finanças públicas. E de repente, quando me percebi que as evidências eram demasiado fortes para serem ignoradas, houve ali um momento que, andam-nos a contar uma história mal contada. Mas também porque, como disse no início da nossa conversa, aquilo batia muito certo com os meus interesses desde muito cedo na economia, quer dizer, os processos de mudança estrutural, os processos de desenvolvimento das capacidades produtivas, e portanto isso é um marco muito forte na minha forma nos meus interesses. Quer dizer, eu acho que a partir daí ficam definitivamente definidos os meus, áreas de interesse. As minhas áreas de interesse e as áreas onde eu estou interessado em investir enquanto académico. E agora, a par dos momentos marcantes, pessoas que tenham sido marcantes ao longo do teu percurso? Isso houve várias por motivos muito diferentes. Na minha licenciatura fui muito marcado por um conjunto de pessoas da área das ciências sociais, tipicamente economistas que se dedicaram a outras ciências sociais. No ISEG, a faculdade onde eu estudei, tinha alguns ainda estão no ativo, professores de enorme qualidade na área da história económica, na área da sociologia económica, que foram para mim muito marcantes. Na área do desenvolvimento económico foram as áreas que me foram mais marcantes, e depois também uma pessoa que me marcou muito na forma de pensar a política económica, que foi o João Ferreira do Amaral, que foi professor catedrático do ISEG, agora está aposentado. Foram pessoas que nessa fase do início da minha formação foram muito importantes. Depois, a partir daí, comecei a internacionalizar-me bastante, a partir do mestrado em inovação, em estudos de inovação, na verdade chamados Economia e Gestão de Ciência e Tecnologia, onde interagi com docentes que entretanto se tornaram meus colegas e com quem passei a trabalhar com frequência, o Manuel Miragodinho, o Vítor Clarato Simões. São pessoas que ainda hoje fazem parte da minha vida enquanto académico, mas houve depois, rapidamente internacionalizei muitos meus horizontes, comecei a ir a muitas escolas de verão e a conferências e tal, e aí houve muitas pessoas que me marcaram enquanto autores, quer das áreas da economia evolucionista, que pensou muito as questões da inovação, quer alguns autores na área dos estudos do desenvolvimento, que se dedicam a estes processos de transformação das economias, mas eu não consigo dizer assim uma pessoa ou 2 pessoas que tenham transformado a minha vida desse ponto de vista. Sim, claro. E agora já mesmo para terminar, tendo em conta o contexto que vivemos hoje, quer a nível nacional, quer a nível internacional, que desafios futuros que perspectivas para estes que têm sido e que são atualmente as tuas principais áreas de investigação e de interesse? Bom, para o bem e para o mal eu dedico-me a temas que não vão mudar tão cedo. Isto é, o meu interesse de estudo, que é a transformação estrutural das economias, é por definição algo que é tema permanente, não é? Na verdade, aquilo que há de mais interessante no sistema capitalista que está connosco nos últimos 250 anos é esta tendência para se transformar em permanência, não é? A competição dentro do sistema capitalista contém um elemento de autotransformação permanente. E isto é, para mim, um aspecto mais fascinante. A coisa mais fascinante é perceber como é que estes processos de competição levam participam do processo de transformação das sociedades. Há aqui um elemento endógeno nestes processos de transformação. E, portanto, o tema da transformação estrutural, o problema dos impactos assimétricos da transformação estrutural
entre economias é algo que está sempre presente. Para te dar um exemplo muito breve, é expectável que a transformação digital, a inteligência artificial em particular, mas não apenas, podemos falar também da automação, da robótica, da chamada indústria 4.0, por aí fora. Estas transformações tecnológicas têm expressões muito assimétricas entre as várias economias do mundo e entre os vários grupos sociais, e isto é o que verdadeiramente me interessa, não é? Estudar estes processos, e não é por acaso que eu faço parte de um centro de investigação em mudança socioeconómica, que é precisamente a isto a que se dedica, estes processos de transformação. Portanto, vejo-me com temas para investigar durante muitos anos. Sim, sem dúvida, e ainda bem. Obrigada, Ricardo, gostei muito desta conversa. Nesta conversa descobrimos que o interesse do Ricardo pela economia vem da infância, vivida num período em que as memórias do 25 de Abril estavam ainda muito presentes. Em casa dos avós maternos, os natais eram sempre animados pelo confronto de ideias, umas mais à esquerda, outras mais à direita. E as questões económicas estavam sempre muito presentes, porque Portugal estava a passar pela crise económica do início dos anos 80. Por isso, o Ricardo, ainda criança, queria perceber quem tinha razão, compreender os argumentos de ambos os lados, perceber de onde vêm as crises e por que há pessoas e países mais ricos do que outros. O seu percurso profissional e académico tem contribuído para responder a estas questões. Sobre o trabalho de avaliação de políticas públicas, explicou-nos que este é um momento importante, uma vez que ajuda responsáveis, técnicos e políticos a pensar na razão de ser das suas políticas e a melhorar o seu desenho e a sua implementação. No próximo episódio vamos estar à conversa com a Sónia Costa, que nos vai falar sobre a importância da investigação e das políticas públicas no combate à pobreza e à exclusão social. Por isso, não percam!